Olá, eu sou o Valério, do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar refletindo, falando um pouquinho sobre extraterrestre. Existe extraterrestre? O que você acha? E esse tipo de assunto, de conhecimento, a gente no nosso canal já é o segundo vídeo que a gente está tratando sobre isso. Então, quem achar interessante, escute o outro também, assista o outro. É, abre o nosso entendimento, né? A gente vai colocar na descrição do canal, do vídeo, a bibliografia dos livros que a gente utilizou para estar montando esses assuntos aqui. Agora você imagina que tipo de mudança, de conhecimento, de transformação nas próprias, na religião, na medicina, na tecnologia, se a gente tivesse isso como fato, né? Se a gente realmente acreditasse nisso, poderia modificar essas coisas da nossa realidade aqui? E o que os mentores espirituais falam sobre esses assuntos? Então, vamos estar tratando sobre isso aí. Antes, vamos só dar uma lembradinha. É, Se você pesquisar no Wikipedia, você vai observar lá que, sobre galáxia, você vai verificar que, por exemplo, o universo observável, vamos só repetir um pouquinho aqui o que a gente já falou no primeiro vídeo, né? Só para enriquecer aqui. Tem cerca de 2 trilhões de galáxias, contendo mais estrelas do que grãos de areia do planeta Terra. Então, pense bem, olha o tanto de areia que tem no nosso planeta e tem mais galáxias do que grão de areia. Quando você pesquisa sobre galáxia, informa no Wikipedia, por exemplo, que as galáxias variam desde as anãs, galáxias anãs, as menorzinhas, com até 10 milhões de estrelas, e as gigantes com mais de 100 trilhões de estrelas. É muito espaço, não é não? Para a gente imaginar que só tem vida aqui no nosso planetinha Terra. É uma arrogância muito grande esse negócio aí, não é? Que a gente pode considerar. Vamos pensar sobre isso aí. O primeiro livro que eu vou citar aqui está lá em Exilados de Capela. Lá tem um determinado momento que diz assim: ó, a humanidade atual foi constituída por duas categorias de homens. Pensa na nossa história, lá atrás. Duas categorias de homens. Uma retardada, evoluindo assim, lentamente, através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, lentamente. Lembra dos homens das cavernas? Sai de uma espécie, entra na outra, que entra na outra, lentamente, passando os milhões de anos até chegar onde a gente está aqui. Essa é uma das categorias de homens que formavam lá antigamente, na época lá. E a outra, isso é o que está nos livros Exilados de Capela. A outra categoria é justamente composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da Capela, né? Aqui está citando Capela, mas se a gente for considerar, tem seres vindos de diversos lugares, não é só Capela. Mas o livro Exilados de Capela trata desse assunto do pessoal de Capela que veio para cá, para o planeta Terra. Capela estava passando por uma situação parecida com a nossa aqui, momento de evolução, de ciclo, né? Final de um ciclo, começo de outro, igual a gente aqui, final da expiação e provas, passando para o mundo de regeneração. Então, do mesmo jeito que aconteceu de lá, o pessoal vir de lá para cá, e de certa forma auxiliando o pessoal aqui a evoluir, também muitos do nosso planeta Terra já estão sendo retirados daqui e indo para outros mundos, de acordo com a necessidade evolutiva de quem está indo, né? Vai acabar auxiliando onde ele estiver, porque a questão moral está assim problemática, mas a questão intelectual ainda está afinadinha. Tem muita gente inteligente por aí que ainda só está tendo um probleminha na questão dos objetivos, o que fazer com essa inteligência. Desculpe, não estou entendendo. De vez em quando acontece uns barulhinhos aqui, né, gente? Eu até esqueci aqui de abaixar o celular aqui, gente, desculpa. Vamos aqui de novo. Então essa humanidade foi constituída por essas duas categorias de homens.
a retardada que estava seguindo o fluxo normal da evolução, e a outra categoria é composta de seres que vieram de outros planetas para nos auxiliar aqui. Como o livro é Exilados de Capela, trata desses seres de Capela que vieram para cá, né? Trazendo o conhecimento, trazendo o lado intelectual da coisa. Então esse pessoal acabou se transformando muitas vezes em mestres, condutores, líderes, de tal maneira que ajudava as tribos humanas a se desenvolver e chegar no que chegou hoje, né? Deram rumos para a civilização, porque eles tinham o lado do conhecimento muito mais aberto que nós. Então esse é um trechinho lá, assim, pequeno trechinho de Exilados de Capela, dando essa referência aí. Mas vamos pegar um outro livro, Cartas de uma Morta. Esse livro, Cartas de uma Morta, Exilados de Capela, foi feito lá pelo Edgar Moon, né? Esse livro, Cartas de uma Morta, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, através do espírito da sua mãe, Maria João de Deus. E entre muitas coisas, lá fala de Saturno, né? Onde a Maria João de Deus diz que ela foi auxiliada para que ela pudesse ir até Saturno ver, estudar, analisar a realidade de Saturno. Acho que até o segundo livro de psicografia do Chico Xavier, né? Bom, Saturno fala lá a questão do Sol azulado. O nosso é meio laranja, amarelo, laranja, por aí, né? O deles lá é um Sol azulado. E tem um trechinho que fala assim, a Maria João de Deus fala assim: só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. Então imagina, a gente está aqui no planeta Terra, mais perto do Sol. Então esse Sol que para nós parece amarelo, laranja, para Saturno, que é um planeta bem mais afastado do que o planeta Terra, tem uma outra cor. No caso aqui, ela nos informa que é uma cor azulada. O Sol é uma cor azulada. E que ela achou tanta diferença que o próprio mentor dela teve que explicar para ela que aquilo lá era um Sol, né? Mas é as diferenças de um mundo para o outro. Uma outra realidade que ela cita no livro é que o mundo deles lá é como se fosse um mundo sem clorofila. Clorofila é o que provoca o verdinho das plantas que tem aqui no nosso planeta, né? Então ela informa que as folhagens eram tudo azuladas. Claro que com várias cores diferentes, mas com esse tom assim mais azulado. E que o dia de Saturno é de 10 horas, né? O nosso é 24 horas, o de Saturno era de 10 horas. Que as estações, igual aqui tem primavera, verão, outono, inverno, que as estações lá eram de 7 anos, cada estação dessa. Uma outra informação que traz é a questão da mediunidade, né, generalizada. A maioria tem essa mediunidade ostensiva, que é a questão da família se reúne por laços de afinidade, diferente aqui do planeta Terra, que muitas vezes é colocado na mesma família quase que inimigos, né? Você cria os inimigos no passado, cria os problemas, depois você tem que resolver os problemas. Então aquele indivíduo que... isso não é assim, sempre dessa forma, tem várias maneiras. Uma é essa maneira, né? Porque você tem que resolver as suas pendências. Então você criou um problema com o indivíduo, depois aquele indivíduo pode nascer debaixo do seu teto ali, marido, esposa, filho, irmão, né? Para você aprender que ele também tem coisas positivas, para você ajudar no desenvolvimento, na educação daquela pessoa, no encaminhamento, na proteção, né? Para resolver as pendências que você deixou para trás. Então, a Maria João de Deus informa aqui para a gente que em Saturno as famílias já são diferentes, se reúnem por afinidades naturais, por gostar um dos outros. Imagina aí. E que as moléstias incuráveis, que para eles lá isso já não acontece, não existe mais moléstias incuráveis, porque eles estão no mundo mais evoluído do que a gente, né? Que a espiritualidade lá, que eles se dedicam
com mais devoção. Eles até citam, ela até cita uma questão de assembleia aérea, que ela viu assim, é como se fossem grandes nuvens de muitas cores, e o mentor explicou para ela que não era nuvem o que ela estava vendo, que eram aparelhos gigantescos, onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Cada um desses aparelhos, né, agrupa lá uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria, música, poesia, todas as artes, mesmo ideal, né? Olha que diferença, olha que situação. E também ela nos informa que a questão dos mares rosados, enquanto aqui os nossos oceanos têm cores diferentes, né? Ela cita dos mares rosados lá, grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água, levemente rosada. E o mentor explicou que aquilo lá eram os mares saturninos. Então, nós já vimos aí os exilados de Capela, agora nós vimos Cartas de uma Morta. Vamos ler um outro trechinho para a gente poder refletir, do livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, né? A psicografia do Chico Xavier. Tem lá no capítulo 24, a paz e a verdade. Os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade. A cada assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciões da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Do nosso sistema solar. Existem milhões, bilhões de sistemas solares. É muita coisa. Mas aqui nesse livro já cita os nomes: Marte, Saturno, Júpiter. Alguns planetas aí, seres de alguns planetas se reunindo. Com certeza não são iguais a nós, porque os elementos químicos do planeta, de cada planeta, divergem de um planeta para o outro. Então, assume-se que vai utilizar os elementos químicos do seu próprio planeta. Então, acaba que é diferente. Não vai ter, não adianta a gente ficar procurando igualzinho aqui. Pode ter a questão da cabeça, dos braços, das pernas, mas em muitos aspectos vão ser diferentes. Um outro que a gente pode pegar aqui é o próprio livro Os Mensageiros, né, de André Luiz. Tem um pedacinho lá que a gente pode citar. A referência, as páginas, eu vou colocar na descrição do vídeo, viu? Se alguém quiser dar uma estudada depois, e, aliás, indico até que seria interessante estudar para abrir o entendimento, né? Então tá lá. A humanidade terrestre, citando alguns trechos do livro Os Mensageiros. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias do universo infinito. Então o próprio André Luiz já cita aqui nos livros Mensageiros, né? Aniceto voltou a considerar, após o silêncio mais longo: estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações dessa Primeira Guerra, Segunda Guerra, por aí, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Claro, porque o que acontece no nosso planeta Terra reflete, vibra, ressoa em outros mundos. Vamos pensar com os botões aqui, se de repente acontece alguma bomba, guerra nuclear, e tira o planeta Terra do eixo, desvia um pouquinho da rota, menina, esse trem, tamanho do nosso planeta, né? Ele pode sair um pouquinho da rota e bater em outros mundos, sair fora do equilíbrio. Então o ser humano corre um risco muito grande. Vamos lembrar aqui: amai-vos e instruí-vos. Se você só se instrui, você pode criar bombas, armas de destruição em massa, pode provocar destruição do planeta. Então é muito importante a questão do amai-vos, né? Desenvolver os sentimentos, as virtudes, para você poder ponderar com maior equilíbrio essas situações aí.
E ainda tem um outro trechinho nos livros mensageiros que fala assim, ó, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatasse a visão ampla de órgãos superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a radical mudança? Saberemos o que entra a ser a vida no mundo superior? Quer dizer, todas essas citações demonstram assim, que Aniceto, que é um dos mentores ali do livro, que auxiliaram na produção do livro, esse conhecimento dessa realidade de seres de outros planetas que estão aqui conosco, né? E hoje em dia, gente, está aumentando demais. Se você observar um pouco aí pela internet, é claro que na internet você tem que filtrar muitas coisas, mas você escuta já falando claramente assim de diversos seres, isso sem falar que esses seres estão se manifestando nos próprios centros espíritas, centros onde de Umbanda, onde a realidade espiritual é um fato ali, né? Onde se trabalha com a espiritualidade. Então os médiuns conseguem ver esses espíritos que são de outros mundos e nessa visão observa as diferenças com relação a nós, né? A gente escuta falar muitas raças aí, os Grey, Arcturianos, Pleiadianos, Reptilianos, Draconianos, Insetoides, diversas espécies, diversas raças aí diferentes disso aí. Está sendo visto através da evidência, né? É uma coisa que está aí, está aí. Um outro livro que a gente poderia estar citando é A Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz, também psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele cita lá a comunidade dos espíritos puros. Alguns trechinhos, vamos ler só para vocês pegarem o sentido da coisa, né? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias do nosso sistema solar. E o nosso sistema solar é um entre bilhões, trilhões de sistemas solares. Então a nossa realidade aqui, ela é semelhante em outros mundos. Também vão ter aqueles espíritos responsáveis pela evolução, pelo crescimento. Do mesmo jeito que Jesus, com seus espíritos de luz, com a sua equipe de construtores, no início, antes do planeta Terra existir, em torno de 4,5, 5 bilhões de anos atrás, se reuniram para fazer o planejamento. Agora imagine aqui, quando você vai construir uma casa, você vai pegar alguém que já tenha construído outras casas, que tenha experiência no assunto. Você não vai pegar alguém que nunca mexeu com isso para construir casa, porque senão as paredes vão ficar tortas, corre o risco de cair, alguma coisa assim, meio sem noção. Então você pega alguém com experiência, um pedreiro, um engenheiro, um mestre de obra, alguém com um conhecimento, um eletricista, várias especialidades. Pensa numa casa, né? Alguém vai levantar as paredes, alguém vai colocar a parte elétrica, a tubulação. Assim funciona também na hora de definir a questão do planeta. Reúne-se espíritos de luz com bastante experiência, que já fizeram isso muitas vezes, para definir, fazer as plantas, o planejamento de como é que vai ser aquele futuro mundo que está sendo formado ali. Então, nesse livro, A Caminho da Luz, cita algumas situações assim que para a gente poder refletir. Bom, aí outro trechinho, falando dessa reuniãozinha, né? Já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. A gente já ouviu falar até de outras vezes, né? Aqui cita 2 até o momento que foi escrito esse livro aqui. Então, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar. Então, desprendia aquela energia, o pessoal já começou, o pessoal que entende, o pessoal evoluído, que
ir de um mundo para o outro deixa de ser dificuldade devido à evolução, os recursos que o espírito tem, né? Então a primeira reunião se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho. Então, esse tipo de reuniões acontece, né? E não vamos considerar a vida desses espíritos. O espírito é imortal. Não é igual a nós aqui que 70, 80, 90, 100 anos. A maioria não vive nem até 100 anos. Agora está aumentando em alguns lugares. Aumenta o tempo de vida, tal, dependendo dos recursos. Mas esse pessoal... lembra eu citar no caso de Saturno, que era 5 séculos, em médio, o tempo de vida deles lá, 500 anos. É diferente uma situação da outra. É diferente. Também nesse livro, A Caminho da Luz, eles citam lá os sistemas de capela. Lembra eu falar do livro Exilados de Capela? Então aqui cita o sistema de capela e dessa mudança também que houve de lá para cá. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos. Então chegou num ponto, teve que os espíritos que administram a evolução dos planetas, dos sistemas solares, identificar essa situação no planeta lá de Capela e resolveram transferir esses alunos para a escola chamada Terra. E vieram milhões de espíritos de Capela para nós aqui, né? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, insistentes no crime, aqui na longínqua Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Quer dizer, essa quantidade gigantesca de espírito lá em Capela estava sendo assim, motivo de tropeço, né? Estava atrapalhando a evolução. Pegou de lá, trouxe para cá e a partir daí começou a auxiliar, a acelerar a evolução do planeta Terra. Porque eles já vieram com inteligência, com capacidade. Então, eles já sabiam que existia roda, o fogo, eletricidade, internet, avião, nave espacial. Então, ficava mais fácil assim de trabalhar em cima disso. Bom, e ainda cita lá que foi espíritos exilados na Terra. Foi assim na Terra. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então foi feito, vamos chamar assim, de uma negociação entre os administradores siderais, os espíritos de luz, que têm muita experiência, muito conhecimento sobre isso, e resolveram transferir os alunos daquela escola para a escola de cá. Com essa ação, auxiliaram na evolução do planeta de lá, e auxiliaram na evolução do planeta daqui, planeta Terra. Porque a moral era menor, mas a questão do conhecimento intelectual era muito maior do que os seres primitivos que estavam aqui, os homens das cavernas que estavam aqui. Então acabava que esse procedimento, essa atitude, estava auxiliando 2 lugares, milhões de seres de 2 lugares. Bom, outros livros que eu vou só citar aqui, mas existem, psicografados pelo Robson Pinheiro, 2 livros interessantes que falam sobre isso aí também, os Néfilins, os Abduzidos, tudo publicado pela Casa dos Espíritos, né, editora Casa dos Espíritos, que é interessante também dar uma olhadinha para a gente abrir o entendimento, E por fim, o último que nós vamos estar tratando aqui, é justamente aquele livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Tem um dos trechinhos lá, eu vou citar os trechinhos, né? Soava o momento de intensificar o intercâmbio
entre os terrícolas e os visitantes de Alcione, que já se movimentavam em torno da psicosfera do planeta, aguardando o momento adequado. Grande número deles encontrava-se em colônias próximas da Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes, visitando sociedades espíritas que mantêm ligação com as esferas superiores, onde alguns se comunicavam, explicando a razão de ali se encontrarem. Quando estariam reunidos, um outro trechinho, quando estariam reunidos em uma praia no litoral brasileiro, mais de 10.000 alienígenas desencarnados. Então, nesse livro, ele é dividido em algumas partes. Essa parte trata de um projeto de reencarnação de alienígenas entre nós aqui. É uma coisa diferente, né? Alienígena, aqui fala, cita lá no livro, mais de 10.000 espíritos de outros planetas que estariam reencarnando entre nós. Mais de 10.000 espíritos para essa equipe, para esse projeto. Não quer dizer que a mesma coisa não estivesse acontecendo com outras equipes, outros projetos em outros lugares. Então essa que o Manuel Filomeno de Miranda estava participando era lá de mais de 10.000 alienígenas, onde a equipe espiritual daqui estava fazendo toda a preparação, o meio de campo ali entre os futuros pais e o pessoal que estava vindo para reencarnar. Não é uma coisa a ser levada em consideração? Isso agora, né? Na época de 70, 80, e cada vez mais isso aí. Vamos considerar, porque os exilados de capela foi na época quase da pré-história. Então sempre existiu isso aqui. Sempre existiu a questão dos seres de outros mundos, a interferência desses seres aqui no nosso planeta. Se a gente for pegar aquela perguntinha de Kardec, né? Acho que é 459, os espíritos nos influenciam? Sim, muito mais do que a gente imagina. Na verdade, são eles que vos dirigem. Espíritos, considerando o lado espiritual da coisa, são eles que vos dirigem. Então, está havendo esse intercâmbio. Amplia o seu horizonte de entendimento, verifique, se pense, analise que existe uma realidade gigantesca, e não é só a gente se preocupar com o nosso umbiguinho, nosso umbigo, ficar só naquela questão de orgulho, eu sou o centro do universo, eu sou o mais importante. Isso não funciona, isso não é a realidade, né? Isso não é a realidade. Isso está assim, muito comprovadamente, essa situação, e os médiuns videntes estão vendo, e nas casas espíritas, nas religiões que tratam a espiritualidade como uma realidade, eles veem esses seres, né? Sentem a aproximação, a interferência, o auxílio. Como em tudo, você tem que perceber, a energia, são os frutos, os objetivos. Você tem que analisar o que fulano está fazendo ali. Ele está está auxiliando no crescimento, na melhoria, nos tratamentos, ou está atrapalhando, né? Isso também, você pode perguntar para o seu mentor, conversa com seus mentores. É uma coisa fácil para quem está ligado nessa realidade mediúnica. Pergunta para os mentores. Vocês não confiam nos mentores lá? Kardec, claro que fala que a gente tem que analisar tudo, mas pergunta, troca uma ideia sobre isso, sobre essa realidade. Isso existe? Não existe? Para nós não tem dúvida. E a doutrina espírita está cheia de livros que falam sobre isso aí. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal.